Imagine 18 mil campos de futebol. Se colocados lado a lado, eles ocupariam um espaço com 184 quilômetros quadrados de extensão. Pois é, uma área deste tamanho foi desmatada na Amazônia em dezembro de 2017. Também em todo o ano passado, outros 1.700 campos de futebol foram ilegalmente postos abaixo em terras indígenas, localizadas entre Rondônia e Mato Grosso, numa região chamada Tupimondé. Embora o governo federal garanta que o desmatamento diminuiu na Amazônia, essa questão, que ainda parece frágil e sem controle, vai estar na pauta do Conexão de hoje. E eu converso com Pedro Soares, do IDESAM, e também com o Paulo Barreto, que vem representando o Imazon. Sejam bem-vindos ao programa. Obrigado. Uma questão importante essa, não é? A gente tem que parar um pouquinho para refletir, né? Eu quero muito começar com você, Pedro, trazendo aí a dimensão da Amazônia. A gente está falando aí de uma área de cerca de 5,5 milhões de quilômetros, coberta com floresta tropical, e a maior parte está aqui, no nosso país, no Brasil. Sem dúvida, Eliane. É o maior bloco de floresta tropical do planeta, do tamanho de área que você acabou de comentar, 2/3 ficam no Brasil, 9 estados da Amazônia compõem a Amazônia Legal e é de fato o maior patrimônio natural que nós temos no Brasil. Tá legal, a Amazônia Legal, que foi uma iniciativa do governo, né, para tentar ter um olhar mais focado para a questão econômica e política da região. Seria isso, Paulo? Essa denominação de Amazônia Legal vem de uma organização política para focar alguns investimentos. O outro nome que a gente chama é o bioma Amazônia, que aí é a parte biologicamente mais similar. E entre 2004 e 2012, né, tivemos realmente uma redução significativa do desmatamento. Houve uma certa comemoração, um respiro. Você diria que quais fatores favoreceram esse bom momento? O desmatamento subiu rapidamente entre 2004 e 2005, foi o segundo ano de maior taxa. E aí, após isso, o governo começou a tomar algumas medidas que ajudaram a reduzir o desmatamento. Uma delas foi criar mais unidades de conservação, áreas protegidas, que são os parques, por exemplo, as reservas biológicas, e também demarcar terras indígenas. Isso foi importante. A outra foi focar mais a fiscalização naquelas áreas que eram mais críticas. Como a região é muito grande, é melhor você focar onde o problema está mais concentrado. Isso também ajudou. Teve uma terceira medida que também teve registro de pesquisa que funcionou, foi restringir crédito rural, que é dado para os produtores rurais, para quem tivesse com problema ambiental não receber esse crédito. Isso também ajudou a reduzir. Então, entre 2004 e 2012, teve uma queda aí de cerca de 80% da taxa do desmatamento. Quanto foi cortado anualmente? Mas aí, olha só, entre 2013 e 2017, a média anual de área desmatada foi 31% maior que em 2012. A gente perdeu a mão de novo. O que será que houve? Aí teve várias coisas aconteceram. A mais importante é que o setor rural reagiu contra aquelas medidas que foram bem sucedidas. E uma das formas que eles fizeram de reação foi mudar o Código Florestal, que é a lei base que é usada para fiscalizar. E aí o que eles fizeram foi anistiar parte daquele desmatamento ilegal que tinha acontecido. Isso manda um sinal muito ruim, dizendo, olha, o crime compensa. Depois disso, então as pessoas ficaram mais confiantes em desmatar, que o governo depois poderia perdoar. Outra coisa que foi muito ruim, o governo também reduziu parte das áreas protegidas que tinham sido criadas nos anos anteriores. Então essas duas medidas foram muito ruins e acabaram facilitando esse aumento do desmatamento. Tá legal. Olha, o jornal Financial Times recentemente divulgou um panorama, né? Eles fizeram uma análise e chegaram à conclusão de que a crise política aqui no Brasil, que a perspectiva de eleições aí ainda incertas, né? Sem um candidato forte à vista, que todo esse cenário, a questão da bancada ruralista, tudo isso fragiliza a situação da Amazônia. Vocês concordam? Sem dúvida. Anos eleitorais, anos de mudança em governo, em gestão nos estados, acaba tornando muito mais frágil a conservação florestal. Existe uma redução
no volume e intensidade de ações de fiscalização em campo, devido a todo esse contexto de eleição e troca de governos. Então, com certeza, vai ser um ano de muito desafio, onde a gente vai, de fato, precisar de estratégias complementares para reduzir o desmatamento e evitar que uma taxa ainda maior do que a gente vem observando ocorra no bioma. Tá bom. Vou dar um refresco aqui nesse quadro mais crítico e mostrar um exemplo, aí, um vídeo da agência France Press que mostra, né, iniciativas de comunidades ribeirinhas da Amazônia atuando como fiscais da natureza. É bacana de ver. Eu considero isso como que fosse uns filhinhos meus também. Não só das tartarugas, mas também meus filhos. As tartaruguinhas são minhas filhas também. Eu gosto muito delas, amo essas tartarugas. Por isso que eu cuido delas. Muitas das vezes, trabalhar clandestino é o que o pessoal acha melhor, porque dá mais dinheiro. Além de dar mais dinheiro, as coisas ficam mais fáceis para fazer. Apareceu ali no vídeo a questão das hidrelétricas também. Eu gostaria de ouvir de vocês o que hoje realmente é a ameaça real e de maior impacto para a Amazônia. Vem de hidrelétricas, vem da mineração, da pecuária. O que vocês destacam? Pedro? Bom, de fato, o desmatamento ele é um fenômeno bastante complexo. Ele ocorre por diferentes fatores, mas muito relacionado a uma lógica econômica. Acho que o vídeo ele foi muito ilustrativo, porque, de fato, a tomada de decisão do produtor, do indígena que mora, ele pode ser movido por uma tendência econômica, o que vale mais a pena para ele. Em grande escala, de fato, a gente tem diversos planos de infraestrutura, como novas rodovias, né? Existe um plano muito importante, que merece muita atenção, que é a pavimentação de uma nova rodovia federal. Ela já existe, vai ser pavimentada, que ela conecta Manaus a Porto Velho. A BR-319, de fato, cortaria o estado do Amazonas no meio, e as rodovias são um vetor importante de desmatamento. Elas acabam gerando polos locais de novos municípios, né, cidades que podem levar a novos desmatamentos. Paulo? A principal área que está desmatada com o uso agropecuário tem a ver com a pecuária, né, que é a produção de gado. Grande parte do consumo é para o próprio país. Então, a tendência do que acontece com a pecuária influencia muito se vai ter ou não desmatamento, a taxa do desmatamento. Mas não precisa mais desmatar para produzir gado na Amazônia, nem soja, porque já tem uma área muito grande que foi desmatada e é mal usada. O próprio governo fez um levantamento mostrando que essa área só de pasto que é mal utilizado, ele chega a cerca de 10 milhões de hectares. Então, dá para produzir muito usando essa área que já está desmatada e é mal utilizada. O governo, através da Embrapa e outros centros, já desenvolveram tecnologia que dá para usar nessas áreas. Então, é questão de fazer, de fato, que as pessoas usem essas tecnologias em vez de desmatarem novas áreas. Um problema que existe hoje é que parte da Amazônia é o que a gente chama de terra pública. É um patrimônio da União ou dos estados e que o governo tem que alocar, dizer o que vai fazer com aquelas áreas. Enquanto o governo não faz isso, muita gente acha que pode chegar lá e ocupar, e a forma mais barata dele dizer, olha, essa terra é minha, mesmo que seja ilegal, é fazer esse desmatamento, que é a chamada grilagem dessas terras públicas. Então tem que combater esse tipo de desmatamento, que a gente chama de desmatamento especulativo. Ele vai desmatar para dizer que é dele a área, não necessariamente para produzir naquele momento. E que exemplos de novas tecnologias poderiam ser usadas na região? No caso da pecuária, hoje tem pouco gado em cada unidade lá de área de cada hectare. Então, usando aquele exemplo do campo de futebol, uma cabeça de gado para cada hectare.
Mas tem vários exemplos de pessoas que já estão fazendo, que pode chegar a 2, 3 por cada hectare. Aí tem que treinar o pessoal, treinar as pessoas que trabalham lá, como é que pode fazer isso. Tem que ter um investimento em melhorar as espécies de capim que eles estão usando, o manejo do gado naquela área. Tem várias tecnologias que são mais detalhadas, que já são demonstradas, tem viabilidade econômica, que podem ser usadas. Tem que coordenar esse investimento para direcionar para esses usos mais adequados, em vez de desmatar novas áreas. É uma atuação mais forte do poder público e até nesse vídeo a gente vê um pouco essa ausência do poder público lá, né? A ausência do quem vai cuidar, quem vai oferecer um serviço para aquela população. Ela acaba ficando tentada pelas atividades ilegais e ela precisa sobreviver, né? Não, Esse vídeo demonstra um pouco essa ausência do poder público. Sem dúvida. E o meu olhar é que o poder público ele é bom na fiscalização, no comando e controle. Ele poderia focar muito do seu esforço em aprimorar e intensificar as atividades do comando e controle, né, de monitoramento e tudo mais. Mas, em paralelo, ou complementar a agenda de monitoramento do governo, uma agenda positiva, e aí poderia ser mobilizada pela sociedade civil, pelas empresas, pelos produtores rurais, poderia acompanhar uma nova forma de produzir, e aí relacionada à pecuária, relacionada a toda uma cadeia produtiva florestal, que iriam complementar a atividade de comando e controle e fazer, de fato, a floresta gerar renda em pé, e não depender mais de novos desmatamentos para conseguir gerar renda de uma forma irregular. Bom, olha, o trabalho das organizações sociais costuma fazer grande diferença nessa luta pela conservação do bioma e também na manutenção da qualidade de vida do povo que habita a região amazônica. O Miguel Scarcelo, que é diretor executivo da SOS Amazônia, desenvolve uma série de projetos com a ONG junto às comunidades do Acre e da Amazônia. Conversa com a gente agora, tudo bem? Tudo bem, Diane? Oi, Miguel, seja bem-vindo. Eu gostaria que você lembrasse um pouco o cenário, né, no qual surgiu essa ONG. Foi num momento assim muito delicado, especial, anos 80, não é isso? A Amazônia começava a ser dita, falada no exterior, não é verdade? Na época, em 87, 88, na década de 80, havia uma pressão, né, enorme, toda essa ocupação promovida pela nova colonização, pela implantação da pecuária mais intensa. No caso do Acre, já era um avanço do que vinha no Mato Grosso e em Rondônia, né? E lá houve uma reação muito forte dos povos seringueiros, da população de seringueiros, dos extrativistas, quero dizer, aqui no Acre, né? Enfrentando esse processo todo, reagindo e, infelizmente, sofrendo baixas assim, muito graves, né? E, no caso, muitos seringueiros foram assassinados e, no caso, o mais emblemático, o mais representativo, foi o assassinato do Chico Mendes, né, em 88. Um dos fundadores da SOS Amazônia, não? Isso. Na época, quando nós já acompanhávamos toda essa pressão, a instituição ainda não existia. Em 88, nós percebemos que não havia uma propagação dessa luta de maneira clara dentro da área urbana, né, aqui mesmo em Rio Branco, e nós entendemos junto com ele e outros extrativistas que deveríamos fazer esse papel mais intenso aqui, né, porque havia um enfrentamento muito grande, estava faltando esclarecimento. Já que o próprio Chico, né, em 85, foi o Banco Interamericano e o Banco Mundial divulgar a pressão que estava havendo na região, né, em âmbito internacional, e isso causou uma reação muito contrária, muito grande aqui dos grandes pecuaristas, dos que estavam aqui fazendo essa pressão toda, né. Você, Miguel, eu gostaria de saber, hoje, Miguel, como é que está a situação, como você avalia a oferta de recursos, né, para a preservação da Amazônia e para, enfim, incentivo das populações da região? Eu acho que ainda está muito baixo, né? Tem algum, mas é muito pouco. Como disse o Paulo e o Pedro, o investimento em ações alternativas para incremento da economia florestal, ele ainda é pequeno.
Se a gente for ver o Fundo Amazônia, que é um fundo formado com recursos internacionais, é o que hoje tem feito maior investimento, né? Mas comparativo ao que é feito com outras atividades produtivas na região, não representa nem 10%, é muito pouco. E isso acaba não dando alternativa, né? As pessoas que têm uma riqueza imensa dentro da floresta, aqueles produtos madeireiros e não madeireiros que estão ali e que poderiam ser explorados com maior produtividade também e promovendo renda, acabam não tendo investimento e uma continuidade nesse investimento, né? Às vezes são ações pontuais numa década e isso não se compreende a cadeia de negócios que esses produtos podem oferecer e que podem gerar. E a gente só olhar o mercado internacional, muitos produtos aqui da região que são fornecidos por outros países, né, acabam ganhando no mercado internacional e recebem um valor agregado enorme, né, assim, quase 300, 400 vezes diferente o valor, né. Enquanto se paga aqui R$20 o quilo da gordura do murmuru, que é um fruto de uma palmeira, no mercado internacional se paga R$100, R$120, né. Então isso não estimula os moradores e aqueles que vivem na floresta a quererem usufruir disso de uma maneira, numa perspectiva econômica mais intensa, né? Então acho que cabe sim mais recursos, tem faltado muito, né? E as poucas experiências que as ONGs têm feito nesse sentido, né? Tanto o IDESAN, eu creio que o Amazon, o Instituto Socioambiental, no caso da SOS, de incrementar essas cadeias de negócio, a gente vê que abre uma porta imensa, né? As comunidades ficam altamente estimuladas e há uma receptividade do mercado, tanto nacional quanto internacional, porque há um nicho de consumo desses produtos muito grande, né? Não só as oportunidades que surgem, são realmente aproveitadas, né? São, e a gente percebe que há uma demanda cada vez maior. Agora, para que essas comunidades aqui, locais, abasteçam, acompanhem e forneçam para esse nicho, para essa demanda, é preciso que se estruturem, né? Que estejam aptos a fazer uma gestão efetiva dos negócios, das suas cooperativas, das suas associações, para que tenham exploração desses produtos de maneira com boa qualidade, né? Mantenham um determinado padrão. Isso é ritmo. E isso é importante porque isso oportuniza que a juventude veja nessa riqueza que tem a floresta, oportunidade para que eles cresçam como profissionais, né? E permaneçam permaneçam na comunidade, né? Miguel, eu quero muito agradecer a sua participação aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, Pedro e Paulo, um grande abraço para vocês aí. Muito importante o debate, a conversa que o Canal Futura está promovendo. E isso tem que ser uma constância, tá? Muito obrigado. Nada, a gente é que agradece, tá? Até a próxima. Até a próxima. Eu vou aproveitar e já trazer uma informação. O IBAMA enviou uma nota esclarecendo que as licenças para desmatamento estão a cargo dos órgãos estaduais de meio ambiente, mas que o Instituto atua no combate ao desmatamento em biomas protegidos, especialmente lá na Amazônia, através do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento Amazônia Legal. Esse é o nome do programa. Ainda segundo o IBAMA, o esforço na fiscalização contribuiu para uma queda no desmatamento. Em 2017, o órgão também atuou em terras indígenas, combatendo ilícitos contra a flora e garimpo ilegal. Para este ano, prevê 1.350 operações de fiscalização em todos os biomas. Essas informações oficiais que nós recebemos. E eu gostaria de um comentário seu, Paulo, em relação ao que a gente perde. Essa questão da manutenção desse bioma é também questão de saúde para toda a população. Sim. E não só a que vive na Amazônia, né? É um item que é importante sobre o desmatamento. Geralmente as pessoas pensam nas plantas, nos animais, que é um problema grave, mas tem um outro problema grande que se espalha pelo Brasil inteiro. Quando as pessoas desmatam uma área, elas queimam para limpar o solo depois. Isso gera uma quantidade enorme de fumaça que é espalhada pelo Brasil inteiro. Vai para a atmosfera e é carreada.
E isso aumenta a quantidade de doenças respiratórias e inclusive de mortes por essas doenças respiratórias. Tem pesquisa já mostrando que nesses anos que o Brasil conseguiu reduzir o desmatamento, houve uma redução de mortes respiratórias por doenças respiratórias nessas regiões e também no resto do país. Então é um dado que é muito importante. Reduzir o desmatamento também vai ajudar, né, a ter mais saúde no país inteiro, porque evita esse espalhamento das queimadas, da fumaça. E o controle através do monitoramento também é fundamental? Não, é fundamental. Eu queria inclusive aproveitar e puxar um ponto que o Miguel falou que é bastante importante, toda essa linha de incremento na geração de renda para comunidades locais. É legal trazer um número que é o seguinte: a Amazônia hoje ela representa mais ou menos 60% do território nacional, mas ela representa apenas 8% do PIB nacional. Então, enquanto a gente não conseguir tirar esse desequilíbrio e fazer a floresta e a conservação gerar renda, a gente vai continuar enxugando gelo. Ou seja, mesmo com o monitoramento e mesmo com a fiscalização, a gente não vai ter aquela atividade de longo prazo que realmente esteja otimizando a vocação econômica da Amazônia, que ela é de base florestal, ela não deveria ser de base agropecuária. A gente deveria aproveitar os ativos florestais e naturais que a Amazônia proporciona. E aí, relacionando a saúde, não apenas doença, mas todo o ciclo de chuva do Brasil inteiro acaba sendo afetado com o desmatamento. A questão das mudanças climáticas está muito ligada àquela região. Exatamente. Todas as atenções voltadas para lá. Olha só, ao longo do programa nós exibimos retratos da devastação na Amazônia. Agora, nós vamos fazer o contrário. Vamos exibir fotografias que dão uma amostra das riquezas que estão ameaçadas. É uma provocação para você aí refletir. O apelido Pulmão do Mundo é perfeito para a Amazônia. Cientes da importância desse bioma para a sustentabilidade, os governos da Alemanha e do Reino Unido anunciaram recentemente um financiamento de 150 milhões de euros, cerca de 600 milhões de reais, para a luta contra o desmatamento. Parte dos recursos serão destinados ao programa Fundo Amazonas, implementado em 2008 e principal instrumento para ajuda externa para a preservação da floresta amazônica brasileira. É bom a gente olhar esse lado bonito também, é mais do que importante, né, para a gente se tocar. O mundo está de olho na Amazônia, não é só uma questão que compete a nós, né? A ajuda internacional tem sido importante com recursos, foi tratada aqui a questão do IBAMA. O governo brasileiro reduziu o orçamento para o IBAMA e houve uma certa recuperação com dinheiro que foi doado, principalmente pelo governo da Noruega, para o programa, o Fundo Amazônia, que então repassou para o IBAMA, né, para reforçar essa fiscalização. Então tem sido importante, especialmente nesses momentos em que o Brasil tem crise financeira, Sim. deixa de investir, mas é importante o próprio Brasil também prestar atenção. Grande parte do produto agropecuário, por exemplo, a pecuária que é feita no Brasil, 80% do consumo é no próprio Brasil. Então é uma responsabilidade em grande parte brasileira mesmo. Tratando aí dos produtos da floresta, tem 2 produtos que são bons exemplos, né, que têm tido um crescimento, as pessoas interessadas em comida mais saudável, o açaí, que tem sido, né, muito Sim. consumido no Brasil inteiro, em grande parte vem da Amazônia, vem do Pará. A renda da extração de açaí nos últimos anos agora são mais de 500 milhões de reais por ano. Isso um produto, né? Um produto, que é o açaí. E a castanha, né, a castanha do Brasil, a castanha do Pará, também tem crescido bastante. Então tem esses produtos, né, que se pode aproveitar mais. Eu acho que uma outra área que poderia crescer muito é ligado ao turismo de natureza. Tem muitas unidades de conservação na Amazônia, mas ainda é pouco desenvolvido o turismo. Isso daria para aumentar muito, para as pessoas conhecerem mais a região, visitarem. É uma região com potencial enorme, além econômico. de associar a parte de lazer, a parte científica, né? Levar os estudantes, as escolas. Então tem uma oportunidade imensa aí que a gente tem que aproveitar melhor. Sem dúvida. Vamos um giro pelos sites antes de encerrar. Mostrar o site do IDESAN e também do Amazon, para quem está em casa, ter aí mais uma fonte de pesquisa. Esse é do IDESAN, idesan.org.br. Tem ali uma série de links também com informações sobre monitoramento específicos, né?
Exatamente. Joia. E o outro site, vamos mostrar, do Amazon, tá aí na tela. Essa foto feia e chocante, né? Mas, enfim, é a realidade que a gente tem que tentar mudar. E a gente vai conseguir mudar. Temos que ser otimistas, né? Quero agradecer a participação de vocês aqui no programa. Certamente vamos tornar a falar sobre a Amazônia aqui muitas vezes. Tá? Até a próxima. Obrigado. Olha, obrigada pela sua companhia aí do outro lado também. Compartilhe essa conversa com um amigo. Acesse o futuraplay.org. Tchau, tchau.